Fala, Lígia. Oi, E aí, beleza? Boa tarde, tudo beleza? bem? Tudo bom? Tudo certo. E Queria aí, primeiro agradecer. Oi? Não, pode falar, desculpe. Queria primeiro agradecer o convite, né? Que você aceitou fazer a nossa live. E você quer começar se apresentando? Pode ser, pode ser. Bom, queria também agradecer aí o convite, na verdade, né, do GES do Zoológico de Ribeirão Preto, não é isso? Isso. Então, muito obrigado aí, em nome dos falcoeiros aí do Brasil e dos adestradores em geral aí de aves de rapina, né? Então, vou me apresentar. Meu nome é Dorival Lima, eu sou biólogo e falcoeiro há muitos anos, só que eu trabalho também profissionalmente com falcoaria, né? Há quase 10 anos. E a gente, caso eu sou biólogo pela Universidade Estadual de Alagoas, sou vice-presidente do grupo de trabalho da Associação Internacional pela Associação Internacional, né, da América Latina, e atualmente estou como diretor de marketing da Associação Nordeste Falcoaria e sou falcoeiro pela Falcontro. Então, bem-vindo aí a todos. Estou vendo ali uma galera da Falcoaria já entrou. E assim, a gente teve durante alguns anos, a gente fez um termo de cooperação técnica. Lígia, tem algum ruído aí no seu áudio, viu? Tem? Eu Eu vou acho que, colocar lá. não Peraí. sei se é o ventilador. Pode ser. Peraí. Então a gente teve um termo de cooperação técnica durante alguns anos aqui, onde a gente reabilitava as aves de rapina que chegavam nos setas daqui do estado de Alagoas. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Isso. Dá pra ouvir Aí agora? dá para ouvir. Tava um ruído estranho. Então, a quem está chegando aí, se for no meu Instagram, a gente vai falar sobre reabilitação de aves de rapina, tá? E eu faço como? Eu viro o slide assim, quer dizer, eu viro assim para mostrar o slide, tá de boa? Pode Acho que ser, assim né? dá pra ouvir, dá pra ver. Aí de vez em quando me aparece, de vez em quando aparece o slide. Então vamos começar, né? Uhum. A gente faz em 1 hora, né? Pode ser. Ou se quiser passar, se você tiver tempo, tudo bem. Não, tempo eu tenho, é que geralmente a gente passa, mas quando é live, né? Tomara que não passe, porque quando passa acaba pegando 2 horas. Então não dá para ver muito o slide. É, vamos ver o que é que sai aqui. Então vou Vamos. começar aqui, deixa eu jogar no slide aqui. É o máximo de aproximação que eu consigo a isso aqui, velho. Vamos lá. Bom, para começar, o que é falcoaria, né? Para quem não sabe, é a arte de treinar aves de rapina para caça em seu ambiente natural. Ou seja, tudo aquilo que vocês virem aí, alguém chamando a ave no punho, fazendo lure fly, isso não é falcoaria, isso são técnicas de falcoaria. Falcoaria em si é a caça, tá? Então, no Brasil, a gente, para fazer uma falcoaria real, geralmente a gente está associado ao controle de fauna, a gente precisa de uma licença para isso. Ou, nos casos de reabilitação, quando, no termo de cooperação técnica, a gente consegue autorização para que aqueles animais em reabilitação possam caçar suas presas naturais, né? Porque, em tese, eles só estariam preparados para ser soltos, né, os rapinantes, uma vez que conseguissem ter êxito nessas capturas naturais, tá? Então, vamos lá. Cadê? Volta para lá. Estão dizendo que tá desfocado o slide. Mas você lê não dá pra ver. Então, aqui, né, eu acredito que é o expoente maior da folcloria brasileira. É um femoralis e aqui um quero-quero. Então, lá fora a gente é bem conhecido por esse tipo de falcoaria aqui, né? Entre esse predador e essa presa. Deixa eu só dar uma limpada aqui nesse visor aqui, dessa câmera aqui. Eu acho que é isso que tá ruim. Só um segundo. Tá. E aqui vocês vão ver, eu vou deixar um videozinho rápido, não sei se vai dar para ver bem aí. Uma lebre, né, e o cara soltando uma águia dourada para tentar capturar ela, tá? Só para dar início aí, para vocês entenderem bem. E aí ela escapa, né, ali no último momento.
para vocês entenderem onde eu quero chegar. Tá, deixa eu parar aqui o vídeo. Então é o seguinte, vocês viram que não houve captura, então isso é só para dar a introdução do que é folcloria. A gente na folcloria, a gente busca muito mais o lance do que a captura. Então, pode haver a captura ou não, né? Ou não. Então, a gente, ao contrário do controle de fauna, onde a gente busca a efetividade, a quantidade, o resultado para o contratante, na folcloria é o contrário. A gente busca o fair play, né? Que seja muito parecido, preso e predador ali, tenham iguais condições de, né, de captura ou de sua fuga. Pessoal da folcloria, bem-vindo. O Harry Slide entrou agora. Então, vamos lá voltar para os slides aí. Cadê? Tá. Então, o que fazer ao receber uma ave filhote, jovem ou adulta? Começando pelo filhote, tá? O que eu vejo aqui eu acho que é unânime nos setas, né? Tá certo que a gente tem aquela realidade de ninguém tem tempo aqui de ficar cuidando do filhote porque tem tamanduá para cuidar, macaco prego, né, é uma bagaceira, literalmente. Mas a gente vai falar o que é ideal, né? Se é utópico, eu não sei. Porém, não é utópico, eu vou falar isso no último tópico. Eu vou falar por que não é utópico no último tópico. É utópico, talvez, para os órgãos ambientais, mas para a vida real, não. E eu vou explicar por que no final. Então, o que fazer com o filhote? O filhote, o pessoal... Chegou um filhotinho lá de gavião, o cara fica alimentando na pinça, no bico do bicho. Para quem não sabe, existem vários grupos de animais onde o imprint é diferente nesses vários grupos, né? Mamíferos, aves, a depender da ave, se é aves desse grupo, daquele. Mas nas aves de rapina, se você chega um filhotinho no setas e você... Tá criando codorna aí, Lígia? Tô. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Então, se você alimenta um filhote de rapinante desde pequeno, no bico, ele vai criar um imprint ali com você, que no futuro ele vai lhe ver como passexual, tá? Uma vez que ele amadurecer sexualmente, ele vai querer acasalar com você. E ele não vai reconhecer os da espécie dele. Muitas rapinantes, não são todas, tá? Muitos rapinantes, ele não vai conhecer o outro da espécie dele como sendo um rapinante. Ele simplesmente vai ignorar. Não é igual outras... tem espécies que você cria de novinho, colocou para acasalar, ele vai acasalar. O cachorro é um deles, né? E outras aves também. Mas a maioria, não todos, a maioria dos rapinantes, se você cria de novinho, dando comida, como muitos setas fazem, no futuro essa ave não vai ter valor biológico, tá? Então ela vai ser solta só para disputar alimento e território com outros rapinantes de sua espécie. E não vai ter valor biológico no sentido que ela não vai reconhecer seu pai, não vai poder reproduzir. E uma ave jovem, aqui eu coloquei jovem, mas na verdade eu estou querendo me referir, porque jovem vai até a não maturidade, digamos assim, né? Que pode ser 9 meses de idade, 10, 1 ano, depende da espécie. Aqui eu coloquei jovem para me referir àqueles rapinantes que chegam com pluminha ainda na cabeça, ou seja, estavam começando a querer sair do ninho e aí caiu no chão e alguém pegou e levou para os setas. Então, até agora eu não falei o que fazer, tá? Só estou abordando aí. Filhote jovem, nesse sentido. E aves adultas, o que fazer com elas quando chega? Né? Só para eu não esquecer, mas a maioria dos setas não tem como é que se fala? Uma reabilitação com rapinantes, né? Simplesmente chegou, cresceu, está saudável, solta. Acreditando que vai sobreviver, ou então até sabendo que não vai, mas faz, né? Já que não... Né? E faz. Então, o que fazer? Deixa eu passar aqui para esse próximo slide, para a gente chegar onde eu quero. Aqui é como alimentar, né, filhotes jovens com a pinça, tá errado. Aí pensa assim, pô, mas eu vou alimentar como? O bicho que não sabe comer. Aí eu vou colocar um videozinho ali. Então, o filhote, ele deve se alimentar sozinho. No primeiro dia, isso dura no máximo 3, se o cara for muito ruim de mão. Mas em 1 a 3 dias você consegue fazer qualquer rapina se alimentar sozinha. A não ser que seja de um dia, né? Nasceu o ovo lá dentro do setas. Mas se for um filhotinho já formadinho ali de 5 dias, 8, 10, você consegue fazer ele se alimentar sozinho na bandeja, tá? E então é o seguinte, deixa eu só botar aqui.
Aqui está um filhote de falcão, tá? Se alimentando. É porque tá bem escuro, eu acho. Deixa eu fazer isso. Não, ficou pior. Tô com um ring light aqui, mas não funciona não. Deixa eu botar aqui. Não sei se dá pra ver aí, dá, né? Ele tá comendo numa bacia. Dá Droga, pra ver. calma aí. Uma Tá bom. bacia aqui, tá? Então, comendo sozinho. E é bem, bem novo. E aqui, deixa eu ver se eu consigo dar o play. Isso aqui é uma Tito Forcata que eu reabilitei há muitos anos. Olha a idade dela. Pô, bicho recém-nascido e comendo sozinho, tá? Então isso é totalmente possível, não tem segredo. E a transição, ela é muito fácil de fazer, né? Ele tá ali. Calma aí, deixa eu só encaixar aqui de novo. A transição ela é muito fácil de fazer. Por exemplo, tá lá a bandeja com carne picada. O cara vai alimentando o falcão, isso só precisa uma vez, não é todos os dias não, tá? E esperando, conduzindo ele até a bandeja. Uma vez que ele começou a pegar sozinho, tchau, dali para frente já era, não precisa mais. Só que o ser humano tem um defeito, né? Até com o cachorro. A gente vê a galera criando cachorro, os cachorros obesos assim. Aí diz, não, é porque o bichinho tá com fome. Sim, claro, né? Fica empurrando, eu tenho que sentar do lado para dar comida na boca dele, porque o meu cachorro é assim, não é? É fome. Se alguém sentar do meu lado e ficar enviando comida na minha boca, eu vou comer, claro. Agora, se disser assim, ó, come quando tiver, que é o ideal. Então, o que eu quero dizer, o rapinante, às vezes a pessoa diz, não, mas ele não está comendo, porque ele não está com fome. Uma vez que ele aprendeu a comer sozinho, ele vai comer sozinho. E se não está comendo ali, naquele momento, porque não está com fome, a não ser esteja com alguma patologia. Bom, Lígia, dito isso, nessa primeira parte da alimentação, deixa eu só terminar esses tópicos aqui. Para a gente, se quiser abrir para alguma pergunta nesse sentido, para não ficar igual uma metralhadora, né? Que se deixar, eu falo para cacete. Filhotes ou jovens, como alimentar, né? Não associar a pessoa à comida, a frequência alimentar, ter disponível durante todo o dia uma bandeja lá com as carnes picadas, nessa idade, né? Que ele ainda não consegue rasgar, e sem associação ao fornecedor, como eu falei. Aí você pode pensar, pô, como é que eu vou botar uma bandeja com comida picada, uma vez que ele já aprendeu aquele processo que eu falei, se ele associar a mim? Velho, se ele tem o tempo todo uma bandeja com comida, ele pode até ver você levando até ele, mas se ele vai estar cheio, ele vai estar saciado. Então ele não vai disparar aquele gatilho por exemplo, como acontece, né? Você tá lá, aí vai alimentar o bicho, tá desesperado, aí você chega e alimenta. Não, ele não vai disparar porque ele já tá lá, ele tá saciado. Então, ele estando isolado numa caixa, eu vou falar de caixa, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo entender. Quando uma pessoa chegar até ele, ele vai estar assustado, ele vai abrir as asas, e o objetivo é esse, a priori, tá? É fazer com que ele não imprinte com você. O ideal é que seja mais de um filhote sendo criado, para um imprintar com o outro. Fica mais fácil, né? E aí, para voltar àquela questão do valor biológico, né? Senão o bicho não vai ter a referência, ele vai ficar perdido aí. Quando soltar, ele pode até ser um bom caçador, se virar, mas ele não vai reconhecer os outros como sendo da espécie dele. Deixa eu só ver aqui o slide para a gente abrir para pergunta. Tá aí, ó, cria grupal, né, o imprint com os irmãos, ele vai crescer. Alguém disse que travou aí a live. Foi o Marlúcio. Aqui para mim tá de boa. Eu ouvi tudo. Pessoal que está aí, está travado, estão ouvindo bem. Oscar e um paraguaio aí. Bem-vindo, Oscar. Galera, estão ouvindo bem aí, não? Vamos lá, vamos Aqui continuar. tá tudo bem. Ninguém fala. Tá de boa. A Marina falou que tá de boa. Então, esse imprint grupal, né, com outros de sua espécie, é importante por isso, se você já que não tem os pais. Agora, existem outras alternativas, né? Que no caso aqui é um fantoche, isso aqui eu fiz há muitos anos também, de uma coruja, de uma Tito Furcata. A gente colocava a mão e alimentava, segurava. Isso aqui é um animal taxidermizado, né? Aí colocava a comida aqui, ó, no bico e dava para os filhotes. Porém, é importante lembrar novamente que existem espécies que não necessitam disso. Dizem que a Tito Furcata,
Dizem que a Tita Furcata, a Volvenda, ela consegue, se você mesmo imprintada, ela consegue acasalar quando está adulta. Ela consegue acasalar com outro de sua espécie. Aí eu não vou afirmar isso porque eu nunca fiz, né? Então vamos lá, voltando lá. E aqui um fantoche de abutre, né? Putz, abutre não, deu branco agora. Qual o nome desse bicho aqui, velho? Não consigo ver. Condor. Aí o que acontece aqui? Vou passar para o próximo, ele alimentando, né? Sempre sem associação, a não ser que você queira fazer o dual imprint, tá? Por exemplo, aqui eu acho que a mulher colocou assim para ilustrar, mas dá para ver que, pô, a coruja tá vendo a mulher, né? Então não tem lógica nenhuma aí. Não É. tem, não tem lógica. Aqui essa coruja acabaria fazendo um dual imprint, né? Em tese. Aí aqui ela alegre e tal, mas eu acredito que foi só para ilustrar. Isso aqui tem que ficar fechado, ela não pode ver, né? Agora aqui, por outro lado, isso aqui é um amigo nosso da Focoaria. Eu nem cheguei a perguntar a ele isso aqui. Mas aqui ele está vendo o ser humano, um fantoche, no caso o animal está exterminizado, e aqui ele vai fazer também um dual imprint, né? Ele vai fazer com humano e com coisa. Então ele vai querer acasalar tanto com o humano quanto com, possivelmente, com o da espécie dele. Ainda mais porque tem outro aí. Então, tá, vamos lá. Essa parte, Lígia, vai ver se tem alguma pergunta aí pra gente. Tem uma pergunta aqui, mas é de adulto. Quando chega um adulto e não quer comer, é ruim dar na pinça? Não, o adulto pode dar à vontade. Inclusive, o adulto, não- se ele tiver, se ele não, se ele tiver inteiraço, o que é que a gente tem que fazer como adulto? É testar o voo dele, pode ser feito de várias maneiras, com um fiador no lugar que não. Fiador é uma linha, né? Cordelete naval, fino, leve, vai para um lugar que ele não possa se enganchar e deixa ele voar para testar o voo. Estou falando assim, avaliou, né, consulta como é clinicamente está ok e tal, aí vai avaliar o voo. Se estiver ok, já solta, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso também porque muitas vezes o bicho está inteiro e fica um mês no setas. Aí quando o cara dá, eita, vou soltar o bicho. Aí o bicho já perdeu musculatura, velho. Mesmo sabendo caçar, o bicho já. É difícil a vida de um predador. Entende? Essa caixa não é pequena demais para ele, né? Não, a Pra qual? caixa. Eu não sei se ela se referiu àquela caixa lá. Essa caixa é só para o bicho crescer ali. Uma vez que ele cresceu, tá formadinho, aí a gente passa para a próxima fase. Ele ali, quanto mais isolado, mais fechado, mais escuro ele ficar, mais ele vai ficar arredio com o ser humano, né? Nesse primeiro momento é o ideal para aves que vão ser reabilitadas. Voltando à questão do adulto. Então, muitas vezes o cara, por morosidade, por procrastinação, postergação, ele deixa o bicho um mês no setas lá e o bicho. E aí, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí, eita, vou soltar. Solta o bicho sem músculo. E predador, velho, ele tem que estar bem, ele tem que estar em dia, tá ligado? Ainda mais predadores especialistas, né? Quando é um rapinante generalista, até que vai. Mas um especialista, você pega um falcão peregrino e passa um mês ele enclausurado, quando você solta, ele não tem musculatura mais, velho. Então ele vai ter que suar para conseguir pegar outra ave. E pode vir a morrer. Então, sim, pode, respondendo, pode alimentar na pinça, de qualquer jeito, um adulto já formado, tranquilamente. Depois eu explico por quê também. Ele não vai fazer essa associação e vai ficar procurando ser humano para comer. Isso aí não vai existir, tá? Isso aí eu afirmo com 100% de certeza. 99% para não ser burro. Tem outra É, pergunta não? Nesse sentido aí? nesse sentido, não. Tá, Tem uma então, próxima pergunta, mas você ainda vai falar no tópico. vai que eu me Vai agonio, tocando. quero responder tudo. Deixa eu botar aqui. Vai tocando. Pessoal, bem-vindos aí. Quem tá aqui caiu de gaiata aí no navio. É sobre reabilitação de aves de rapina, tá? Tá, vamos lá. Aves humanizadas. O que é que acontece com a ave humanizada? Ela pode se aproximar demais dos seres humanos. Quando eu falo humanizada, é uma ave que foi criada de filhote, tá? Alimentada no bico até a formação dela, até ali seus 2 meses e meio, 3 meses de idade. Quando ela está com a cauda já no tamanho final, tal. A depender da espécie nessa faixa. 3 meses, não é 3 meses a 4 meses, tá?
Então, sem função biológica, como eu já falei, né? Com algumas exceções. Então, você cria um bicho que é só você e ele vê sua imagem de ser humano e ele acredita ser um ser humano. E isso não é brincadeira. Tanto é que, para quem não sabe aí, na falcoaria existe a inseminação artificial, né? É quando você cria um filhote de pequeno com o objetivo de lá na frente você estimular ele, se for um macho, a doar esperma para você, porque ele vai acasalar com você. Você coloca um gorrinho cheio esqueci a palavra, cheio de receptáculos de esperma, cheio de cavidades. E aí ele ejacula ali, você tira e vai estimular, fica estimulando a fêmea, aquecendo, pré-aquecendo ela durante todo esse período de reprodução, para coletar aquele sêmen e jogar na fêmea que está receptiva. Então a fêmea acha que você é um falcão e o macho acha que você é uma falcura. Mais ou menos por aí. Tá, voltando aqui para o slide. Então, se você cria ele de novinho, sozinho e tal, sem a ajuda de um fantoche, provavelmente ele vai ficar humanizado e sem função biológica. Ele vai competir por alimento, ou seja, ele nem vai reproduzir e ainda vai competir por alimento naquele território, né? Contra outros de sua espécie. E o que fazer com essas aves? Eu coloquei essa pergunta aqui, mas nem eu sei responder. Porque na teoria é muito bonito. Eu não sei, não. Na teoria é muito bonito. O cara, chega um carijó, o cara diz, não, ele é humanizado, a gente destina para o zoológico. Qual zoológico vai querer um carijó? Tem 667 milhões de carijós sobrando aí Muito no carinhoso. inseto. Então não tem onde enfiar tantos carijó. Estou falando de carijó, mas vem carcará. Vem uma série de outros animais aí, tito furcata. Então o que é que eu vou Muito. fazer com um animal que não tem função biológica, virou humanizado e, enfim, e o que é que eu faço? Eu não sei responder, sinceramente. Eu sei, mas eu não posso. Não, mas eu não sei. Não tem, velho, não tem como. Você pode até soltar numa área antropizada, mas ele ainda assim vai concorrer com aqueles que estão lá, né? A gente já fez reabilitação de ave humanizada a pedido do CETAS, do IBAMA, e soltou em área antropizada. Então, assim, ele ficava no mesmo território que outros carijós selvagens, só que ele interagia inclusive com os seres humanos, funcionários ali da empresa. Aí, mas fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, se for uma ave rara, todo mundo quer, né? For um espisetos ornados. Se o cara disser, tá lá no final da Amazônia, se ó, tem espisetos ornados, Dorinho, vai querer, se tá humanizado, eu mande pra cá que a gente vai usar em Vai que vai. reprodução. Mas esses comuns não. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá um carijó aqui na cabeça do cara, né? Só para ilustrar. Bicho bem humanizado, né? E o problema dele é que quando você soltar, ele também vai se aproximar a seres humanos. O grande problema é esse. Peraí. Eu tô com a Xiaomi, né? Xiaomi. Aí a câmera dele, quando eu viro, ela se recolhe. Quando eu viro, ela sai. É uma demora. Educação ambiental. Aí a Marina tá falando, educação ambiental. É outra. Todo mundo fala isso. Mas se a gente fosse destinar para educação ambiental toda ave mutilada, humanizada, não tinha mão de obra, não tem como. Agora tem um cara que está com um projeto interessante, viu? O cara está com um projeto interessante. Para quem não tem preconceito entre ganhar capital versus fauna, né? Que tem gente que pensa que as pessoas têm que viver sei lá, de doação, não sei o que é que pensa. Mas tem um cara lá de Recife, eu não vou citar o nome dele, porque eu não conheço ele, mas ele falou que tá para montar um zoológico de aves amputadas, de animais amputados. Aí sim, aí esse cara vai conseguir, mas ele não vai absorver tudo, tá? Ele não vai absorver nem os do estado dele. Mas é uma possibilidade aí. Sim, a educação ambiental é isso, né, Marina? O cara pega, vai absorver alguns que ele pode e o resto vai fazer o quê? O que é que, Lígia, o que é que acontece com as centenas de animais mutilados que a gente vê nos centros? Eu não sei, porque eu vejo uma vez, na outra vez já não existe mais, não? Ah, é Sacou? difícil responder essa pergunta. A Polêmica. gente, acaba que, né? Vou voltar aqui, sem gerar polêmica, sem gerar polêmica. É. Aí sobre gaiola ou atrelamento, tá? Ô Lígia, tem alguma pergunta daquela parte lá? Pelo que dessa respeito assim, não. Por enquanto, não. Então, vamos embora. Vamos que vamos. Gaiola ou atrelamento? Para quem não sabe,
para quem não sabe, a ave de rapina, se você vai fazer um recinto para ela, você tem que fazer de. Posso gerar polêmica? Edu, não. Não, Edu. Não, pode gerar aí sozinho, eu não entro não, né? Aqui está a frente do recinto, tá? Então é um quadrado fechado, né? Um recinto pode ser grande, o tamanho que você quiser. E a frente são de barras verticais. Porque a ave de rapina ela tende a voar contra a tela e machucar as ceras. Então não pode ser uma gaiola. Então, para facilitar a vida, né? A não ser que você seja muito humanizador, é muito melhor atrelar a ave. E a falcoaria existe há mais de 4.000 anos, né? Então a falcoaria sabe o que faz, né? 4.000 anos lidando com essas aves. Então, existe puleiro de arco, existe puleiro de bloco, existe polyperch, existem vários puleiros adequados a várias situações. E o atrelamento específico desenvolvido por falcoeiros nesses milhares de anos. E, claro, adaptados à realidade de hoje também, materiais mais duráveis, mais maleáveis, que, enfim. Então, é muito melhor atrelar. A ave atrelada ela vai estar limitada. E por que eu estou tocando nessa tecla também? Se você vai reabilitar uma ave com técnicas de falcoaria, essa é uma das possibilidades. Né? Você tem que ter controle total sobre ela. E se ela vive solta no recinto, pode ser que um dia ela se agite muito, seu metabolismo acelere, pode ser que no dia ela fique muito parada e seu metabolismo desacelere, e aí você não vai ter a precisão para fazer o cálculo de metabolismo, que é o que a gente trabalha em cima disso na falcoaria, principalmente, não só, tá? Ele trabalha sendo do comportamento versus o controle de peso. Então, se você não está entendendo nada, está aqui voando nesse assunto, quando terminar a live, vai lá, Aleto Animal no YouTube, vários vídeos lá explicando dia a dia, enfim. Vão lá e quando terminar aí, se inscrevam lá para vocês terem uma ideia. Tá, então, atrelamento. Ave de rapina, atrelada. Se é para reabilitação, faz o atrelamento dela, deixa ela atrelada. Se não sabe fazer, é só chamar um profissional e, na verdade, tem de sobra aí nas cidades, né, querendo fazer trabalho de reabilitação. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Utilizando técnicas de falcoaria, só para as pessoas entenderem, o amansamento, o primeiro passo é o amansamento. Ana Paula, bem-vinda aí, Ana Paula da Falcoaria. Milagre. Sou leigo. M, atrelar. Atrelar significa. Eu estou até querendo com medo de usar essa palavra, mas não vou usar uma palavra, não. Vou exemplificar. Tem um puleiro e tem o equipamento e você coloca ela lá conectada ao puleiro. Então ela fica limitada ali. Ela só sobe no puleiro e desce. Ela só é solta na hora de voar, né? Ou caçar. Voltando. O outro prender. Não usa essas palavras, não. Tem gente que não é sensível. Amansamento. Então, aqui são os passos básicos, tá? Que geralmente a gente segue para uma ave que vai passar pela falcoaria. O amansamento, quando a gente fala, é a tolerância, ou seja, ela não vai ficar desesperada querendo se jogar para o lado contrário que você está. Né? Tá na luva, ela tem que ficar ali tranquila. Ela vai tolerar isso, ela não vai amansar do ponto de vista de você passar a mão, não é isso. Saltos ao punho, que é basicamente, cadê? Volta para mim. É basicamente você conquistar a confiança da ave, fazendo com que ela salte do ponto A para o ponto B. Então, esse é o segundo passo. Aí vem para os voos ao punho, né, com o fiador, ela ainda amarrada, numa distância que ela tem que voar, geralmente 1,5 m, 2 metros. E aí, dia após dia, a gente vai aumentando essa distância. Aí depois vem a introdução à isca, que é um objeto no qual a gente coloca um alimento em maior quantidade do que oferece na luva. Na luva a gente faz várias repetições com uma quantidade pequena. Na isca a gente bota uma quantidade grande para ela vir uma vez só. Então ela tem um vínculo maior com a isca. O mundo está muito sensível. Pois é, velho. Voo livre, cadê? Voo livre. Uma vez que, cadê? Uma vez que a ave de rapina ela já obedece bem ao punho, a uma distância, ela já obedece a isso, que é uma determinada distância. Se vocês quiserem saber detalhes disso, lá no meu canal depois no YouTube. Uma vez que ela já obedece isso, aí você vai introduzir a isca
Ou aí você já pode fazer o voo livre dela. Por quê? Se ela se distanciar, você chama na isca. Se ela não obedecer na lua, você chama na isca. Então, o próximo passo é esse voo livre, que é tirar os equipamentos dela e ela poder voar livremente. Para daí, no caso de reabilitação, você poder avaliar se o voo dela, se ela está voando bem, se ela está sabendo usar o vento, etc. E aqui, por último, no caso de reabilitação, escapes e caça, tá? Escapes e caça. O que são escapes? Para quem não sabe, escape é uma presa viva que você vai simular a caça dela sem que ela perceba. Para quem nunca trabalhou com rapinante, eles são altamente inteligentes. Uma vez que você fez, no começo não, mas os três escapes, e ele percebeu que quem está fornecendo escape é você, já era. Se ele vir uma presa igualzinha, que não for um escape, ele for e não reagir exatamente como aquela que você ofereceu, ele vai acabar desistindo. Ele vai arremeter na perseguição, no que quer que seja. Então, o escape é uma presa viva. Ah, eu vou reabilitar um carijó. Eu preciso fazer escape de quê? Carijó é generalista. Ele come lagartixa, rato e tal. Mas você não vai fazer escape de lagartixa porque não existe reprodução de lagartixa, né? A não ser que você seja rico e faça de leopardo e gecko. Mas você vai fazer de camundongo, preferencialmente das cores selvagens, né? Aquele cinzinha, preto, esconde o camundongo e tal, tem toda uma dinâmica. Eu não vou estar dando passo a passo aqui, porque isso aqui vai vir um monte de maluco, né? Que nem tem licença para reabilitar fazendo um negócio desse. Então é basicamente simular o que a ave faria na natureza. Ela está lá, tranquila, né? Você está com ela no campo, andando, e de repente aparece um rato correndo, que foi você que armou a situação. Aí ela vai olhar para você, aí, eu sou foda. Então ela vai achar que pegou, né? E aí você vai deixar comer aquela coisa toda. Então fez os escapes bem feitos, que ela não perceba, notou que ela está indo com ímpeto, tal, 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 e está musculada. Como é que está musculada? Como é que você avalia a musculatura dela? Através de voos ao punho, por exemplo. Com vento, sem vento. Chama ela de longe, ela veio. Ela não para na metade do caminho e cansa. Não. Você vai musculando ela dia após dia. Até que vai chegar um ponto que ela está musculada e quando você faz o escape, ela vai. Se for uma ave generalista, está pronta para ser reabilitada. Se for uma especialista, aí eu nem aconselharia uma pessoa sem experiência, sem grande experiência, reabilitar uma ave especialista. Eu acho que acaba que isso aí é para uma pessoa mais... A não ser que você tenha um termo de cooperação técnica, tá? Junto ao CETAS do IBAMA aí da sua cidade, ou do IMA, do que quer que seja, e você tenha alguém que lhe dê suporte, para você estar perguntando, está pronto ou não, dá para soltar ou não. Enfim. Soltar que eu digo é reabilitar, soltar para sempre. Tchau, natureza. Vai soltar voo livre. Deixa eu só ver aqui o próximo slide. Lígia, se quiser fazer ver alguma pergunta aí também, viu? Tem uma pergunta aqui. A ave reabilitada já solta, só caça a presa que foi ensinada, ou seja, o rato, ou ela arrisca pegar os outros animais? Boa pergunta. Não, ela vai em várias presas. A gente está falando aqui, nesse exemplo, de uma ave que chegou jovem ainda, né? Que ainda cresceu no CETAS, digamos. Porque uma ave adulta, ela já sabe o que caça. Ela vai caçar o que ela realmente caçar. Você só vai fazer os escapes para testar se está tudo ok mesmo ali na... Porque às vezes o cara vê de fora, até clinicamente diz, não, tá ok. Quando vai fazer o escape, a coitada tem uma pata que não segura, né? Então, é mais para isso. Mas nem necessita. Se a ave de rapina adulta tiver iterona, avaliou, soltou, tchau. Vai embora o mais rápido possível. Voltando para esse assunto. Uma ave jovem, ela vai se testar. A gente faz os escapes da maior diversidade possível e que, claro, que seja compatível com a espécie. Não adianta fazer um pombo para um quiriquiri, né? Então, que seja compatível com a espécie, mas ela vai se testar. Se você só fizer para sempre, se assim, eu vou passar 5 anos só fazendo escape de rato. Quando ela vira uma lagartixa, um lagarto, não sei como é que se chama aí, um tropidus, o Rupones vai descer sem pensar. Não vai, ele vai na hora. Porque está lá no chip, né? A gente não sabe onde fica essa informação, mas está lá gravado e ele vai. Pelo tamanho, pela conformação da presa, ele vai. Então, não necessariamente ele só vai nas que você fez. Inclusive, na falcoaria,
A gente só faz o escape na falcoaria real, não reabilitação. A gente só faz escapes para presas atípicas ou para quando a ave não está muito bem mentalmente, que ela não acredita que vai pegar aquela presa. Ela até tem vontade, mas desiste rápido. Aí a gente faz o escape para trabalhar a mente dela nesse sentido. Tem alguma outra, Lígia? Perguntaram aqui, peraí, rapidinho. A partir de quanto tempo pode fazer o escape? A partir do momento que ela estiver voando livre. Tá? Agora, se você, por exemplo, uma coisa também, o que é que acontece na natureza? Os pais, eles pegam presas mortas e levam para o filhote, tá? No ninho. Na falcoaria, a gente também faz isso. A gente tem animais taxidermizados quando a gente quer direcionar para determinada presa. E a gente alimenta, coloca a comida picada ali, para ele ficar vendo aquela imagem daquela presa e quando vir a fazer o escape, ele ir com mais vontade, porque ele já tem a imagem formada ali. Geralmente são para presas atípicas, tá? Então, o escape, na verdade, você só vai precisar fazer quando ele já estiver voando. Já estiver voando. Agora, isso tudo que eu estou falando, pessoal, a gente está no Brasil. Então, se a gente pudesse ter um voadeiro daqueles árabes, muitas das coisas aqui a gente nem ia usar, nem ia precisar. Um voadeiro gigante, redondo, né, onde a ave passa o dia voando ali muitas vezes, não sei, porque a ave não é uma máquina, né? Ela voa, para, e se poderia fazer os escapes ali mesmo, no recinto. Mas a gente não tem essa realidade. Quando a gente vê um certo, a gente diz, eu tenho um voadeiro. É um corredor de 2 por 10. Aí é nisso aí que o ave vai muscular, sério mesmo. E eles acreditam que é, mas talvez pela limitação do conhecimento, né? Então assim, isso tudo que eu estou falando é considerando que a gente não vai ter voadeiros nunca, jamais, né? A não ser que mude a cabeça. Hugo, bem-vindo aí, Falcoeiro lá de Portugal. Então vamos lá. Voltando às. Tem outra pergunta, Lígia? Nesse sentido, não. Tem uma aqui de imprint. Opa, foi mal. Tem uma de imprint, pode fazer? Do tópico passado. Pode. Nesses casos de imprint humanizado, se o animal passar um tempo em cativeiro com outros da mesma espécie, que seja parenteral, pode ajudar na reabilitação? Não, assim, a grande questão do imprint da ave aí, quando ela fechar o imprint, fechou, velho. É irreversível. O imprint, eu não estou falando dos sintomas. Sintomas de imprint. Piar, você pode fazer uma ave piar e lhe enganar, você pensar, ela não é imprint mais, não. O imprint é irreversível. Uma vez que ele fechou, ali ele vai acreditar, se fechar com o ser humano. Vamos falar de parabuta, que é o que a gente mais voa. A gente já tem na literatura bem. Você criou ele do dia que nasceu da chocadeira até 4 meses de idade, você alimentando e tudo mais. Jamais ele vai reverter isso. Ele vai lhe ver como um parceiro sexual. Então, se ele pode vir a acasalar com da espécie dele, uma chance remota pode. Mas o que a galera geralmente relata é que ele não sabe onde é a frente, onde é atrás do parceiro. Quando faz um dual ou imprint mal feito. Aí ele não sabe se é por aqui, por aqui. Enfim, até o Jorge relatou isso com uma cita bicolor dele. Que ele coloca, a fêmea fica receptiva, levanta a cauda e o macho fica picando o ninho, sem saber o que fazer. Coitado, né? Mas é isso. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. No caso, para muscular a ave, indicados são saltos verticais? Não. Saltos verticais é uma das alternativas. Uma das. Os voos livres, eles são até muitas vezes melhores do que os saltos verticais. A gente usa os saltos verticais quando não pode voar livre, por alguma razão. Está chovendo, está sem tempo, está não sei o quê. Aí faz os saltos verticais em casa. Mas se você tiver tempo, que é o ideal para a ave de rapina, tem que ter, né? Se você vai reabilitar, você se dedica para ela usar o vento do campo, ela vir de longe a grandes distâncias, enfim, usar situações naturais para que ela ganhe essa musculatura para poder ser livre. Já estou querendo tomar teu papel aí, já está valendo a pergunta, eu vou deixar para você. Pode ir, mas aqui vai falar um pouco disso mais para frente também, né? Se quiser deixar para depois. A Roberta está anotando aqui, ó. Cadê? Volta aqui. Utilizando técnicas de falcoaria, pouca socialização, área com pouca movimentação, ou seja, você não vai reabilitar uma ave
no meio da cidade, não vai querer que ela se acostume com carros, cachorro, nem nada disso, porque não é seu objetivo. Na falcoaria, sim. Quanto mais tolerável for a ave, com o que quer que seja, cães, gatos, cavalo, cachorro, rato, tudo, melhor. Para uma ave de reabilitação, pior. Né? Ela tem que ter aversão a muitas das coisas que os seres humanos passam, até porque a grande questão não é só ela caçar e ter musculatura, é ela se aproximar do ser humano. Se um psitacídeo se aproximar do ser humano, ficar a 5 metros dele, o cara vai pegar um balde, uma toalha para tentar pegar. Se for um rapinante, o cara vai querer matar. Inclusive, um amigo nosso do Rio de Janeiro perdeu uma ave, aí eu publiquei no meu feed esses dias. Ele perdeu, anunciou, 4 horas depois ela já estava morta e sem a pata, arrancaram a orelha dela. Foi muito rápido. Ups. Eu perdi uma também, a gente reproduziu uma aqui, a gente tem um casal do gavião que reproduziu, eu criei ela desde novinha, 8 dias de vida, fui para o interior, ela se afastou, pousou perto das casas rurais e o cara matou. Então, o problema do rapinante humanizado, não é nem humanizado, é muito tolerante à presença do humano, é isso. Ele se aproximar do humano e o cara matar. Então, vamos lá. Então, área, o campo, né? Um campo isolado, melhor, sem humano, sem cachorro, sem nada. Que é para ele aprender a voar e caçar, não é para ele aprender outra coisa. Passar por cada etapa o mais rápido possível, fazer o maior número de escapes bem feitos e capturas possível. Se o cara não tem como, porque caçar realmente é difícil. É difícil. Você fazer uma ave de rapina, fazer o que ela nasceu para fazer, é a coisa mais difícil dentro de um treinamento de uma ave de rapina. Eu sempre falo isso. Fazer ela vir para o punho é fácil, ela vir para isca, ela subir, não sei o que, descer, dar cambalhota. Mas fazer ela caçar é difícil. E por que é tão difícil? Primeiro que a gente não é caçador, né? Já foi. Então a gente é muito Já. bestão, não sabe como, a não ser quando você vive ali no campo, é falcoeiro, né, de campo mesmo. Mas aí o cara chega com a ave e as presas dela se dispersam e o cara fica aí agora, a ave vai, a presa se escondeu, o cara não sabe o que fazer. Estou falando de uma pessoa que não sabe. Então, e até, anterior a isso, você chamou a ave no punho, ensinou ela que quem dá comida é você, que se ela não sei o que, você vai dar comida. Aí ela disse, para que eu vou caçar? Então, essa parte é difícil. Então, para quem não consegue, quem for reabilitar, coloque isso na cabeça. Para quem não tiver capacidade ainda, que um dia, se você se esforçar, vai ter, óbvio. Mas se você não tiver campo, não tiver tempo, vai de escape bem feito. Eu citei o escape do rato, mas vamos colocar aí um falcão, Phil Morales, que nem é tão especialista assim, mas digamos que ele é especialista em aves, digamos. O primeiro escape ele vai pegar, normal. O segundo, ele já tem que se esforçar para pegar. O terceiro, ele tem que se esforçar, considerando que ele já está musculado. Tá? Ele tem que e você, como é que você vai fazer? Dizer, codorna doméstica que você tem, voe infinitamente que vai um falcão atrás de você. Entende? Mas tem que fazer. De uma maneira ou de outra, dá para fazer. Aí você tem que fazer, porque quando eu falo bem feito, é isso. Que você veja, ele está capaz já, ele está capacitado para isso. Mas, mais uma vez, essas aves mais difíceis, deixem para a gente mais experiente. Fazer o maior número de escapes possíveis, quando der capturas, se dependendo da pessoa consegue, realmente, se o órgão ambiental autorizar, tá? E aqui, subir o peso da ave 2, 3 dias antes da soltura, para falcões e até 7 dias para gaviões. Gaviões não, para os demais. Por quê? Porque falcão, se você tá lá, ela tá musculada e tal, aí você deixou 3 dias ela comendo à vontade para você soltar ela com uma reserva energética boa, né? Se você passar disso, ela começa a perder condicionamento físico. O falcão perde condicionamento físico muito rápido. Então, eu coloquei 3 dias ali já está pronto para soltar. 3 dias. Para ela comer muito à vontade mesmo, para ficar gigante assim. E ela tem uma reserva para quando for solta. E no caso de gavião, não. O gavião demora a perder o condicionamento físico. E ele nem precisa também de tanto condicionamento físico. Porque a forma de caçar dele é diferente. Então, o condicionamento físico dele é mais para atividade de forrageia, de território, enfim. O que ele precisa de um sprint, e ele não perde tão rápido. Então, alimenta ele bem 5, 7 dias ali, antes da soltura, e aí solta. Que aí o bicho, ele vai ter tempo de... Ele não vai soltar e eu quero caçar, meu Deus, eu tô morrendo de fome, não. Ele vai ter tempo de respirar, né? Olhar,
Peraí, deixa eu ver se tem concorrentes aqui. Não, aqui não tá bom, vou para outra área. Então você tem que soltar ele com a reserva aí, boa. Ah, vamos lá, voltar. Se quiser, se tiver alguma pergunta, pode me interromper, viu? Que eu não paro de falar, não. Nesse Perguntar. tema, por enquanto, não, eu acho. Tá. Então eu coloquei aqui cronograma para no máximo 25 dias, tá? Para voar livre. Ou seja, do momento que você começou a treinar a ave até ela voar livre, são 25 dias só. Você pode fazer em menos, 15 dias, 25, 15, 20, 25. Mas os 25 dias é porque ele dá, geralmente é a média, que ele dá uma segurança. Que a ave vai estar respondendo bem no punho, vai estar respondendo bem na isca, e você vai poder soltar e recorrer a ela a hora que quiser. E ela com a resposta boa. Se você soltar antes disso, a depender da ave, também consegue. Mas geralmente é essa média, 25 dias. Pode ser uma ave adulta. Chegou hoje, em 25 dias ela está lhe obedecendo, manda livre. Tá? Um método que eu uso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui. Pode fazer? Pode. É verdade que a coruja não precisa passar por essas etapas e já sabe caçar naturalmente? Não. Vai depender primeiro da espécie da coruja, tá? É, uma coruja, se vocês notarem, quando a gente faz uma cria campestre silvestre, que eu vou entrar já já nesse ponto, ou hack, né? Ela, nesse período que ela começa a sair do ninho, ela se exercita muito. Ela treina muito as técnicas de caça. Então, se for uma dente por cata, ela vai subir e vai descer e jogar a pata no chão, assim, pof, sabe? Então, ela fica, enquanto está nesse crescimento, ela fica treinando as técnicas de caça. Agora, tem corujas que são generalistas, são insetívoras também, e que muitas vezes você não precisa de um esforço grande. Para que eu vou ficar musculando o bicho, não sei o quê? Se quando na verdade ela fica parada no puleiro, esperando o inseto passar de baixo e se joga, puf, pega. Então vai depender da espécie. Mas não, tem espécies que você tem que trabalhar ela sim. Agora, chegar uma Tito Furcata, por exemplo, já formado, você vai ter um trabalho desgraçado para, sabe? Então, é um assunto que daria pano para manga aí para conversar. Tem mais alguma? Nesse sentido, ainda não. Não. Vai mais pra frente eu faço as outras. Tá. Socialização e controle de peso. A socialização, como eu falei, não é para, não precisa ser feita para a ave acostumar com carro, nada disso, carro, cachorro, nem nada. Se você for fazer, é só para ela acostumar com aquele campo habitual dela, né? Então, antes de começar o treinamento, vai lá dar um rolê no campo e aí começa o treinamento. Então, vou fazer socialização dentro do carro, não. Ave de reabilitação, não. Não precisa. Controle de peso vai ter que fazer se for passar pelas técnicas de focoaria, né? Que é uma das bases da técnica de focoaria. Para quem não sabe, só para ficar claro, que às vezes eu penso que a galera toda tá por dentro. Mas para quem não sabe, na focoaria, quem dita o peso é a resposta, ou seja, ela vai dizer para você se ela está afim de comer ou não, e você vai anotando aquilo e vai fazendo cálculo de metabolismo, e ela vai ficar obedecendo naquele peso específico. Claro que com o tempo você vai subindo e ela vai obedecer também, conforme o condicionamento. Mas a gente trabalha em cima disso. Começa testando a resposta dela, até que chega um peso que você diz, aqui é o peso dela. Então a gente trabalha sempre com controle de peso. Cadê? Vamos lá. Como eu falei, né? Utilizando a técnica de focoaria, necessitam, no caso, os acitriformes e os falconiformes, necessitam de boa musculatura, sucesso nas capturas e aprender a utilizar o vento. Cadê? Aprender a utilizar o vento. Então, são aves que precisam estar fortes, porque senão, quando soltar, elas não vão conseguir caçar. Ela vai tentar se estribuchar. Se vocês tentarem pegar uma lagartixa na rua, vocês vão ver que não é fácil. Né? É complicado. Eu pego porque eu pego desde pequeno. Mas é difícil, né? A gente tem que fazer uma captura. E para a rapinar, mas ela tem asa, mas ela não corre, né? A lagartixa corre, então ela já se escondeu no buraco e tal, e é isso aí. Então, o bicho tem que estar bem, tem que estar forte, tem que ter sucesso nas capturas, seja uns escapos bem feitos ou capturas reais, a depender da espécie, e saber utilizar o vento, porque tem ave que você solta no vento, ela se nega a voar com medo. Né? A gente que anda, que
pé no chão, né? A gente pensa que o vento é uma coisa irrisória, né? Não, é um ventinho que bateu aqui. Para a ave, não. É como se a gente estivesse nadando e vem aquelas ondas, joga a gente para cima, para o lado, e a ave não tem como segurar na nuvem, assim, agarrar na nuvem e segurar. Deixa o Peraí, vento deixa eu pegar passar. aqui. É, vou segurar aqui na nuvem porque o vento está passando. Não é. Ela tem que saber trabalhar as álulas ali, a cauda, balancear isso tudo. Então ela tem que saber usar o vento, estar forte e fazer capturas. Cadê? Vamos lá. Já eu coloquei aqui as outras ordens, né, dos falconiformes, no caso as outras ordens das aves de rapina, catatiformes e estrigiformes. Esses aí, eles, a depender da espécie, não precisa. Por exemplo, até um carcará, na verdade, até um carcará, né? Você só precisa fazer com que ele voe bem. Porque ele, além dele comer bicho morto, ele caça, ele faz tudo. Né? É, Mas eu não não passa pro... fome. Não, de jeito nenhum. No caso de urubus, o que ele precisa saber é o quê? Voar, né? Saber usar o vento ali, porque ele vai procurar junto aos outros. Ele vai rapidamente, ele tem esse instinto muito forte de aglomeração. Né? E corujas é o que eu falei já. Não precisa eu repetir aqui. Depende da espécie, você vai ver a biologia dela, vai estudar. Essa só come inseto. Ela caça como? Ela fica no puleiro, né? E essa não, essa fica peneirando e se joga. Opa, essa daí eu tenho que trabalhar mais na musculatura. Então vai dar uma estudada na biologia do bicho. Tá? Outras técnicas para reabilitação. Essas daqui são as melhores, na minha opinião. Essas técnicas aí melhores no sentido que o ser humano não tem esforço nenhum, né? Para quem não sabe, não tem noção de como se faz isso, eu tenho um vídeo meu no canal da ANF, Associação Nordeste de Folcloria, e eu mostro mais ou menos como é o passo a passo que acontece com quatro, se eu não me engano, Tito Furcatas. Eduardo até está nesse vídeo. Então aí é basicamente o quê? Aí você coloca uma caixa ninho, os filhotes vão estar lá, né? Você vai ficar fornecendo comida. Ah, mas ele vai associar com comida. Ele não vai, não é que ele não vai, mas eles estão tão isolados ali naquela caixa que o fato de você chegar e jogar comida lá e sair, vocês vão notar na prática como é diferente. Eles vão, quando eles verem, mesmo com a comida, eles vão se jogar para trás, abrir as asas, fazer barulho. Ele vai dizer, meu irmão, quem é esse bicho aí? Apesar de você estar levando comida. Você não vai estar associando aqui, tome comidinha, não. Jogou lá, sai. E, então, assim, de um grosso modo, o hacking é isso, né? A cria campestre silvestre. Tem uma caixa, levou a comida para os bichos, eles comem sozinhos, eles vão crescendo ali, vão crescendo. À medida que eles estão crescendo, você vai abrir, quando notar que eles já estão formadinhos, abrir a caixa. Eles vão começar a olhar para fora da caixa, né, da caixa ninho, de onde eles cresceram, porque ele acredita que é o ninho. E aí vão começar a se aventurar. Ele vai voar e vai voltar rápido, né, porque ali a segurança dele é onde ele tem alimento. Ele voa e volta, voa e volta. Com o passar dos dias, ele vai aumentando essa frequência, essas distâncias, e vai aprendendo a caçar sozinho enquanto você está dando suprimento a ele. Né? Ele faz as pataquadas dele na natureza, vai lá brincar, vai caçar, tentar caçar, mas quando volta, tem comida em casa. Né? Aí, com o passar do tempo, a depender da espécie, você começa a diminuir essa frequência de alimento, a quantidade de alimento. E aí o que é que eles fazem? Eles começam a se esforçar mais para caçar. É exatamente como acontece na natureza. Né? Os pais começam a abandonar os filhotes, assim, a trazer pouca comida, depois abandonam de vez e não vão trazer nada. E aí, às vezes ainda enxota, né? Sai daqui. E aí os filhotes dizem, agora eu tenho que me virar. Então a cria campestre é isso. Começo comida, depois vai reduzindo enquanto eles já estão voando, reduzindo até que eles já estão fortes, musculados e já estão desenvolvendo técnica sozinhos. Tá, vamos lá. Inclusive, eu sou alguns peregrinos que foram reintroduzidos, né, através, lá na América do Norte, quando tiveram aquela queda por causa do DDT, usaram muito essa técnica aí. Aqui são os irmãos, ó. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha a cara do bicho. Isso aqui, para quem conhece fazer uma leitura, o bicho está assustado, tá? Ele está com a cara arrepiada, o outro também ali, ó. E eles recebem comida aí. Só que, como o cara só vem, coloca a comida e só vem no outro dia, eles ficam assim. Eles ficam bem assustados. E aí, quando estão grandes,
na falcoaria os caras têm que capturar ele à noite, porque se tentar capturar normal, ele não permite a aproximação. Aí à noite os caras fecham e tu fala falcoaria, tá? Não é reabilitação. E aí captura eles. Tá sentindo minha falta no grupo? Eu não. Não sei se alguém tá lá. Vamos lá. Peraí, calma aí. O Mauro, acho que é treteiro, aí fica brigando com a galera do grupo, aí foi expulso. Cria campestre, cadê? Ah, tá. Qual é o risco dessa cria campestre controlada, desse REC? É a predação por outros predadores, né? Por exemplo, você está criando focos parvélios, foco quiriquiri. E aí eles estão lá, aí vem um carcará e diz, tô vendo aí qual é o esquema, você entra e sai dessa caixa, né? Bobão aí, né? Aí vai lá e pô, e agarra. Então, um dos riscos é esse aí. Mas realmente você tem esse risco até se você reabilitar normal. Ninguém ensinou, gente. Do aço tá tretudo, né? Quando a ave chega com as penas cortadas. Ah, tá. Sim, Lídia, tem alguma pergunta? Você já respondeu. Aí Porra, tem. Já respondeu. Pode ir. pode ir, né? Pode. Pessoal que está chegando aí, foi uma dica da minha irmã, né? Minha irmã mais velha é da comunicação. Aí ela disse assim, ó, você tem que ficar igual o pessoal da rádio, falando, ó, quem chegou aqui não sabe qual é o assunto, é reabilitação de aves de rapina. Cada criança para velhos assim. Tá, quando as aves chegam com as penas cortadas, o que fazer? Né? Então, uma opção é o implante de penas, mas para isso você precisa ter um banco de penas, né? Ou seja, morreu um animal em setas, né? Um carijó arranca as penas e enumera ela. Ah, é a primária 01, 02, 03, 04, é a secundária nem precisa. Mas às vezes os caras cortam secundária, o cara pode até fazer. Bem-vindos de Sim. volta aí. A gente vai Opa! encerrar já já. Vamos tentar encerrar pelo menos com 1h15 no máximo, né? Silvia lá de Portugal, bem-vinda. Valeu aí pelos compartilhamentos aí. Galera, quando terminar aqui, quem não for inscrito lá no canal do YouTube, vai lá se inscrever, tá? Abraço, Laurinha. Abraço aí, velho. Bem-vindos de volta, bem-vindo, Jamaica. Amanhã, não, terça-feira tem uma live com o Jamaica sobre parabuta, que é a última que eu tentei fazer com ele. Teve uma relampeada e caiu a energia, caiu Caiu o tudo. negócio. Foi. 36, 35 vai ser isso aí. Vamos voltar. Tá, 38. Bem-vindos de volta à reabilitação de aves de rapina, é isso aí. Tá, então o que é que a gente vai fazer? Em relação, como tá lá no YouTube. YouTube Aleto Animal. O Dorival Lima, aí vai encontrar lá. 40, tá. Então, o que é que a gente faz? Morreu uma ave de rapina, arranca as penas primárias e a cauda. E enumera certinho para poder, quando precisar, fazer o implante. E como é que faz esse implante? Pô, tem inúmeros vídeos aí na internet ensinando. Mas, mais uma vez, se você... Bem-vinda, Lani, minha namorada Lia. Tá todo mundo aqui hoje. 42 pessoas. Se você tiver o mínimo de noção, né? Geralmente a galera que faz reabilitação vai dar veterinários, zootecnia, desse meio aí, biólogo, aí não vai fazer uma aberração, né? Mas tem ensinando no YouTube e se tiver dificuldade, chama alguém do seu estado aí para ensinar a fazer o implante de penas. Então tem que se fazer o banco de penas para caso tenha essa possibilidade. Ou se o próprio CETAS, os animais estão mudando de penas, guarda essas penas para poder fazer o implante no momento que precisar. Ou estimular a muda, né? Ah, eu não tenho banco de penas, o que é que eu faço? Se você arcar do seu bolso, que geralmente é assim que acontece na vida real, né? O, quem está de fora, quem não é desse meio, pensa que é assim. O CETAS liga, alô, chegou uma ave, vamos destinar um salário mínimo para você reabilitar ela. Na vida real é assim. Você liga para o CETAS e diz, a gente está disponível para reabilitar, temos uma equipe multidisciplinar, e vamos bancar tudo, eles vão dizer, vamos avaliar se queremos que vocês reabilitem, né? Então, assim, já tendo ciência que você vai arcar do seu bolso, se você tiver... Comecei a fazer no Zoo de Ribeirão Preto. A Marina estagiava no Zoo de Ribeirão Preto, né?
Aí ela disse Uhum, que era. começou a fazer o banco de penas lá. É, Então, não assim, sei como é que tá. se você tem dinheiro, você não, tem dinheiro não, volta. Se você vai tirar o dinheiro do seu bolso, que é o que acontece, opte por comidas calóricas. E aí, por exemplo, codorna, pombo, se você superalimenta uma ave dessa recém-chegada, ela vai dar o gatilho de trocar as penas, né? Porque é assim que a natureza funciona. Eles vão querer mudar porque tá entendendo que ali tem reserva suficiente. Bem-vindo aí, Glenn da Focoria também. Porque tem reserva, tem energia suficiente para fazer a muda. Então, superalimentar ela que ela vai fazer essa muda. Agora, tem a época da muda também. Bem-vindo, Lugero, equipe exótica lá. Vai ter a época correta da muda, né? Aqui no Brasil, geralmente se dá em setembro, elas começam a cair. Mas você consegue estimular fora da época também, tá? Então, se não tiver o banco de penas, tenta estimular a muda para isso acontecer. O que acontece com as aves de rapina que não passam por reabilitação? Ou seja, 99,299 milhões por cento das aves de rapina do Brasil. Se você for olhar, poucos setas têm essa possibilidade de reabilitação. Ainda, né? Cabe a gente lutar aí por isso. Elas vão morrer de inanição, ou vão ser predadas, ou vão ser mortas por seres humanos. Né? Então, para quem não viu, tem vídeo, velho, do cara dizendo assim, o cara com butanítidos, é bem antiga essa reportagem. Aí o cara pega um butanítido e diz, não, ele passou, uma pergunta interessante ali. Ele passou por reabilitação, tal, vamos soltar. Quando solta o nítido, o coitado sai voando, parece um helicóptero caindo assim, e puf, cai no chão. Aí fica difícil. Já vi carcará sem perna ser solto, com penas cortadas ser solto. Então, assim, o que é que acontece? É isso, velho. A vida real é isso aí. Vai acontecer essa que está aqui na foto. É morte. Só que a gente aceita porque a gente não vê. Se a gente tivesse uma câmera mostrando que bonito, vai coruja e ela 5 dias depois morta, aí eu acho que mudaria esse tipo de reabilitação. Aqui, para finalizar, Lígia, a gente vai agora para as perguntas, né? Mas eu vou finalizar só com esse slide. Se tiver pergunta, bem. Se não tiver, bom também. É, Galera, bem-vindos de volta aí. Deixa eu só para finalizar aqui. Falta mão de obra. Como é que se diz? O custo é alto da mão de obra, que é um biólogo, é um veterinário. Aí vamos lá. Aqui a ANF, a BFPA, a FARN, aqui a Associação do Rio de Janeiro, São Paulo, Projeto Arpia, Grupo Arpia no caso. Aí vem clubes, BH Rock Clube, Fall Control, que é a empresa de controle, né? Aleto, cadê? Gavilã, empresa de controle, Peregrinos e inúmeras outras. Por que eu estou mostrando isso? Todas, sem exceção, todas essas aí, têm profissionais capacitados para reabilitar a Virgem. Essas aí são poucas, tem várias outras. Se perguntar, Hayabusa também, bem lembrado, são várias, é porque se eu fosse colocar todas, né, Ana? Até a Willa está viva, a Willa. Willa Maloqueira, bem-vinda. Então, assim, se a gente fosse colocar todas, não daria, mas tem mão de obra aí sobrando, velho. Sobrando, de graça, de graça. Qualquer uma empresa dessa aí, ou associação ou clube, faz de graça. Mas muitas vezes a burocracia, a morosidade, a procrastinação, quer que, não sei qual nome usar, do órgão ambiental, que diz, a gente vai analisar como se eles fossem pagar alguma coisa. Então, a gente tem mão de obra profissional de graça, mas muitas vezes os setas não fazem, simplesmente, sei lá por quê, coloca a burocracia na frente, diz que o termo de cooperação só pode ser feito se você fizer duas cambalhotas para trás, um carpado, não sei o quê, vai lá, sobe. Pô, o cara já tá fazendo negócio de graça, meu irmão. Segue o rito burocrático normal e pronto, e emite essa licença e o cara vai ter uma segunda chance. Agora, EcoHawks Paraíba, tem várias empresas, vários clubes. Então, mão de obra não falta, de graça. Fica aí o alerta, sei lá, o aviso aos setas do Brasil. Se eles quiserem, eu acho que a maioria dos estados
consegue reabilitar essas aves de rapina sem custo por profissionais, tá? Por profissionais. Então, bora, vai fazer. Eu já finalizei, não sei como, eu fui rápido hoje. Mas vai fazer, vai abrir para perguntas. Tem duas aqui, ó. Quais as dificuldades que se encontram na reabilitação com órgãos ambientais? Essa essa é uma. A gente, se você tentar, a depender do seu estado, se for um estado tranquilo, você vai lá, eles vão pedir a papelada e tal, e vai dar certo. Senão eles vão deixar de lado. Você vai ter que ficar cobrando por algo que você vai pagar para fazer. Então é basicamente burocracia que muitas vezes eles. A Marina falou, alguns locais não acreditam que a falcoaria, ou que os falcoeiros são aptos para fazer uma reabilitação, não acreditam na falcoaria. Às vezes o cara pensa, pô, se eu treinar ela, quando soltar, ela vai querer vir para o ser humano. Quer dizer, nunca passou por experiência prática para falar uma coisa dessa. Quando você treina uma ave de rapina, na hora que você sobe o peso dela, ela não vai olhar para sua cara mais nunca. Uma ave de rapina adulta. Ela vai-se embora. Você pode ficar chamando, batendo a luva, rodando o lura, ela vai lhe ignorar. Pô. Mas isso só sabe quem trabalha com isso. Né? Qual foi a ave mais difícil que você... Eu vou na sua ordem, é melhor ir na Pode ir, sua vai. ordem. Então, aqui eu Não, leio só uma tem aqui. mais uma aqui. Vai, pode responder essa aí do. Qual foi a ave mais difícil que eu reabilitei? Eu acredito que foi Tito Furcata, que chegou já formada, né? Porque eu não sabia. Eu tenho que treinar, mas ao mesmo tempo é difícil eu treinar um bicho desse. Chato demais, assustado, resposta ruim. Não teve nenhum bicho especialista assim, não. Difícil. O Hugo tá pedindo, me envia mensagem. Como, Hugo? Eu tô na live. Como é que eu vou sair da live e ele enviar? É, não, mas depois quando terminar aqui, eu falo com você. Ó, vocês não usam glândulas de tireoide de ovelha para estimular a muda? Não, aqui a gente nunca nem ouviu falar disso. Mas se é bom, vamos atrás dessas glândulas. Aqui a gente Se é bom. começa a dar, como é que se diz? Principalmente pombo e dispara o gatilho. 2 dias ela já está começando a derrubar a pena. A Marina está perguntando, e o nítidos? O nítidos é um bicho, é uma aberração na natureza, né? Eu conversei com muitos mexicanos, com muita gente que já habilitou, já treinou e tal. E ele tem uma resposta muito ruim ao treinamento, assim, é muito, não sei, dispersa. Tem gente que fala que não, o meu, tal. Eu só acredito com vídeo. Quando manda o vídeo é uma porcaria. Então é um bicho realmente difícil, trabalhoso, muito trabalhoso e Deus me livre. Mas fazer o quê? Se chegar, o cara tem que fazer, né? Hugo disse, não é pra ti. Pra long, rapaz, não é pra long. Vai azedo. Tem mais alguma pergunta, Lígia? Aqui acabou. Não sei se o povo vai querer mandar agora ou não. Ou então você manda pra você e você responde depois no Insta, não sei, né? O tempo com Aí, contato ó, não. chegou uma. Ó, uma ave adulta pode ficar tanto tempo com contato humano que não pode vir a ser solta. Não, o contato, na verdade, essa reabilitação ela é rápida, né? Mas caso você, ainda assim, por alguma razão, fique muito tempo com ela, eu garanto. Eu garanto, a não ser que seja uma exceção. Mas você tá com o carijó, ele tá lá há um ano com você. O dia que você soltar ele pesado, tal, pode chamar ele que for, tchau. Ele, inclusive, quando vira um ser humano perto, ele vai se afastar. Hum, No Zoo de Opa. Ribeirão Preto tem algum focoeiro fazendo reabilitação. Aí é com você, Lígia. Não, por enquanto não. Na verdade, não tem mais nenhuma ave de rapina para reabilitação. Por enquanto. Tá, bom. Então a gente já fez 1 hora de live, né? Oi. Nem tente, Marquinhos. Então, deixa eu agradecer aqui. Já segundo, cadê o último slide? Ah, tá. Isso aí eu não vou nem passar aqui, porque esse vídeo tem lá no canal do YouTube, canal Alerta Animal. Eu até postei ontem ele, tá? Eu tirei ele da Falcontro, de outro canal, e coloquei no canal Alerta Animal no YouTube. Aí vocês vão ver lá um dos animais reabilitados. Ah, então, vamos encerrar. Já tem 1 hora e 20 por aí, né? Isso, já, por aí. Bom, então eu gostaria de agradecer aí ao convite, né, do GES, do Zoo de Ribeirão Preto, a Lígia, a Marina que convidou, Eduardson, e a todos aí que tiveram na live comentando, perguntando. E se eu esqueci alguma coisa, ou você acha que faltou acrescentar, porque reabilitação é um tema muito amplo,
Comenta lá comigo no pessoal, que aí eu faço um vídeo e coloco os créditos também para você, porque reabilitação realmente são muitos detalhes. Então, Uhum. Hugo, a galera que já reabilitou bicho aí, todo mundo que reabilitou, se tiver algum ponto, fala comigo no privado que eu lanço um vídeo só sobre isso. Muito obrigado a todos aí, li já o convite e a É, todos os ouvintes. E vou deixar a palavra com você. só queria agradecer você pelo tempo aí que conseguiu falar com a gente. E é isso. Até a próxima live.